O sol se arrastava pelas frestas da janela empoeirada, espalhando pedaços de luz que queimavam meu rosto cansado. O ar quente do interior do Brasil parecia querer me sufocar, tirando qualquer sobra de esperança que eu guardava desde o dia em que meu filho desapareceu, um desaparecimento silencioso, invisível, que doía mais do que qualquer grito poderia doer. A casa onde estou agora não é minha casa. Ainda não. É um espaço entre mundos, onde o tempo escapa entre os meus dedos sem deixar marcas, onde as paredes guardam mais memórias do que eu e nenhuma delas me pertence. Sou arquiteto. Construía sonhos. Hoje, me vejo preso em uma estrutura que não entendo. Recebi uma carta há 2 semanas, simples, com um envelope amarelado que rangeu quando abri, uma herança de um tio que eu nem sabia que existia, um terreno esquecido num canto remoto do interior. Um lugar onde nada deveria existir, mas algo insiste em ficar enterrado. No mapa, uma planta estranha, com linhas tortas, ângulos impossíveis, como se um delírio tivesse sido desenhado por uma mão trêmula. O nome: Casa Esquecida. Não há fotos, nem endereço completo. Apenas coordenadas aproximadas e a promessa de um segredo soterrado no cerrado. Desde que pisei naquele terreno, sinto algo se desfazer dentro de mim. O mato ao redor é denso, ameaçador, um mar verde que engole o chão e sussurra em línguas antigas. Os insetos cantam um ritmo irregular, como se trocassem mensagens que só o vento entende. Não há casas por perto. Só o céu interminável, a solidão pesada e um silêncio que não é silêncio, mas o contrário dele, um ruído surdo e constante que me faz arrepiar a pele. Quando começo a traçar os contornos da planta, percebo que as linhas que desenho no papel parecem se mover, quase pulsar. Cada vez que olho, pequenos detalhes mudam, ângulos que não estavam ali antes, espaços que se alargam como bocas famintas. Passo a noite no barraco improvisado, acordando em sobressaltos, como se mãos invisíveis tentassem abrir a porta. No segundo dia, os sonhos começaram. Sonhos em que a casa respira, onde as paredes se inclinam para dentro, comprimindo um vazio que cresce dentro de mim. Ouço passos atrás de portas que não existem, sussurros em português com sotaques perdidos, vozes que não deveriam estar ali. Acordo com o rosto suado, olhos vermelhos, e a sensação de que algo me observa mesmo na escuridão mais densa. Procuro moradores da cidade vizinha, mas eles desviam o olhar, respondem com evasivas, portas que se fecham devagar demais. A casa é um lugar sem dono, um fantasma de pedra no meio do nada, me disse um velho com voz trêmula, apontando para o horizonte. Não mexa com o que está enterrado, filho, porque o esquecimento não é silêncio, é um monstro que devora. A cada passo que dou na direção da construção, ou dessa ideia torta que me consome, sinto minha mente partir em pedaços. A realidade se torna líquida, turva. As paredes do barraco parecem respirar, exalam um cheiro de mofo misturado com algo indefinível, amargo, que fica na garganta. A casa não é um lugar, é um organismo que se alimenta da dúvida, do medo, do passado quebrado que carrego. O espelho que trouxe do vilarejo não reflete minha imagem direito. Parece que uma sombra tênue se cola na minha pele, sugando o brilho dos meus olhos, transformando meu rosto numa máscara que se desfaz a cada olhar. Me pego falando sozinho, questionando cada memória, duvidando da sanidade. É como se estivesse preso num pesadelo que se estende por dias, semanas, talvez meses, embora eu não consiga medir o tempo ali. Naquela noite, a casa parecia rir. Não em sons, mas em ecos que entravam na minha cabeça, retorcendo meus pensamentos, fazendo parecer que o chão sob meus pés pode se abrir e me engolir a qualquer instante. O medo que sinto não vem de algo palpável, mas de uma certeza profunda. Eu não sou mais dono da minha mente. E assim, no meio do cerrado brasileiro, entre a poeira que carrega os segredos das gerações esquecidas, dou os primeiros passos rumo ao abismo que me espera. A casa não é só pedra e madeira, é um convite para que eu perca tudo, até mesmo a mim mesmo. O sol já se punha quando cheguei ao vilarejo, um ponto esquecido no mapa, onde o tempo parecia ter desacelerado para não incomodar o silêncio. Meu corpo exausto, carregado por dias de fuga, buscava refúgio. A casa, disforme e tomada pelo abandono, se destacava em meio ao verde que já engolia as ruas de terra. Era como se me esperasse, paciente e implacável.
Entrei pela porta que rangeu com um protesto áspero. O ar lá dentro era denso, impregnado do cheiro de mofo e do silêncio de décadas. Um silêncio que não era vazio, mas cheio de presenças invisíveis. As paredes, cobertas de manchas amareladas e rachaduras sinuosas, pareciam pulsar, como veias que respiravam histórias enterradas. No começo, a solidão foi um bálsamo. Cada som distante do vilarejo parecia ser uma promessa de paz, um eco que me distanciava dos fantasmas que me perseguiam. Mas a casa não deixou que eu me acomodasse por muito tempo. As sombras nos cantos começaram a se alongar, deformando-se em formas que meu cérebro relutava em aceitar. E, no meio daquela escuridão crescente, algo mais sussurrava. À noite, quando o breu abraçava o mundo, os ruídos surgiam. Passos lentos no piso de madeira, arranhões delicados na parede, vozes abafadas que pareciam vir debaixo do chão. Eu fechava os olhos, tentando forçar a razão a prevalecer, mas meu corpo tremia como uma folha ao vento. O medo não era externo, era um nó interno, crescendo e apertando até a garganta. Fiquei preso em um ciclo onde o tempo se deformava. Horas que se arrastavam como dias, memórias que se confundiam com sonhos e a sensação de que algo dentro de mim estava sendo arrancado, pedaço por pedaço. Comecei a duvidar dos meus sentidos. O relógio na parede parecia desacelerar, as janelas refletiam rostos que desapareciam quando eu tentava encará-los. O isolamento reverberava dentro da minha mente, uma prisão feita de ecos e dúvidas. Cada vez que tentava fugir daquela casa maldita, uma força invisível me puxava de volta, uma âncora invisível que me aprisionava ao chão apodrecido. Meus pensamentos se tornavam labirintos, e eu o rato perdido, incapaz de encontrar saída. Recordei fragmentos do passado, os rostos que amei e perdi, as decisões que me corroeram, as palavras que não disse. Tudo isso pulsava ali, como se a casa escavasse minhas feridas mais profundas, expusesse minha alma crua ao escuro. A culpa se tornou um peso palpável, uma presença sufocante que não me deixava respirar. E no ápice dessa angústia, percebi que a casa não era apenas um abrigo esquecido, mas um espelho sombrio da minha própria mente destroçada. Ela refletia tudo o que eu temia, tudo o que escondia, e me mostrava que o verdadeiro monstro estava dentro de mim, escondido sob camadas de silêncio e esquecimento. Foi quando os sussurros se transformaram em vozes claras, falando meu nome com uma calma fria, me convocando a aceitar uma verdade terrível. Não importa o quanto eu fugisse, a casa e eu éramos a mesma coisa, um corpo partido, condenado a existir na sombra da própria desolação. O tempo na casa esquecida parecia ter uma lógica própria, dissolvendo-se em camadas que não obedeciam a nenhum ritmo natural. Eu já não conseguia mais distinguir dias de noites, nem a passagem contínua dos momentos. Tudo se reduzia a fragmentos confusos, sombras que dançavam na periferia da visão e vozes que se infiltravam no silêncio, sussurrando segredos antigos e macabros. A casa deixava de ser um abrigo para se tornar uma prisão da mente, um espaço onde a sanidade se esvaía a cada respiração. Nas noites sem fim, o calor sufocante do interior brasileiro parecia se misturar ao suor frio que escorria pela minha pele. O ar carregado trazia o cheiro de terra molhada e folhas podres, mas também algo mais, um odor inexplicável, uma presença antiga que parecia me observar, esperando que eu me quebrasse. A sensação de ser vigiado crescia, uma vigilância invisível que se instalava em cada som e movimento ao meu redor. A casa, o vilarejo e até mesmo as árvores ao redor pareciam conspirar para desmantelar meu equilíbrio mental. Meu isolamento se aprofundava, intensificado pela ausência de qualquer contato humano que pudesse me ancorar à realidade. O telefone, que trouxe comigo na tentativa de manter uma linha tênue com o mundo exterior, não tinha sinal, e o rádio só captava estática, como se o próprio universo silenciasse qualquer tentativa de comunicação. Estava sozinho, entregue a esse lugar que parecia feito de pesadelos tecidos com o verniz da normalidade. Memórias começaram a se embaralhar com os mitos locais, e logo percebi que as lendas do vilarejo não eram apenas histórias contadas para assustar crianças. Relatos de entidades antigas, chamadas de figuras do mato ou sombras dos antepassados, começaram a se infiltrar na minha mente já fragilizada. Diziam que essas presenças sussurravam para os que se aventuravam demais na floresta, corrompiam os pensamentos e levavam à insanidade ou à morte. No começo, achei tudo superstição,
até que elas começaram a se manifestar em meus sonhos, tão vívidas que eu não sabia mais se eram fruto da minha mente ou da casa que me aprisionava. Meu próprio reflexo no espelho tornou-se uma ameaça. A imagem era distorcida, os olhos cansados pareciam me seguir, cheios de uma melancolia profunda e um medo crescente. Houve momentos em que a face refletida não correspondia à minha, um sorriso macabro, uma expressão que não era minha, como se algo dentro de mim quisesse se libertar, tomar o controle. Perguntei-me se aquela casa abrigava um espelho da alma, onde todas as partes ocultas da psique se manifestavam para se alimentar do desespero. As vozes se multiplicaram. Não apenas sussurros indistintos, mas frases claras, acusações veladas, nomes que eu não queria lembrar sendo repetidos sem cessar. Eram ecos de uma culpa enterrada, de um passado que eu tentava desesperadamente apagar, mas que ali, naquele lugar, se manifestava com uma crueldade implacável. O medo de mim mesmo crescia, a certeza de que eu não era mais o senhor da minha própria mente. A natureza em volta da casa, que antes parecia ser um refúgio silencioso, tornou-se hostil. Os pássaros silenciaram, os animais desapareceram, e o vento que atravessava as árvores trazia lamentos que pareciam palavras em uma língua antiga, indecifrável, mas cheia de ameaça. Cada passo que eu dava no quintal ecoava como um ritual proibido, como se eu estivesse invadindo um território sagrado para algo que não queria ser perturbado. Em uma noite de tormenta, enquanto as árvores se curvavam ao vento e a chuva batia contra as janelas com força quase violenta, percebi que as paredes da casa estavam marcadas por símbolos estranhos, riscados na tinta descascada. Não os havia notado antes, ou talvez a minha mente tenha recusado ver. Eram traços antigos, reminiscentes de rituais indígenas ou de cultos esquecidos, feitos para proteger ou aprisionar algo. Aquela descoberta foi como uma lâmina de gelo cortando minha espinha. Não era apenas a casa que me aprisionava, mas algo muito mais profundo e ancestral. O horror não estava mais apenas em ruídos e sombras, mas na sensação de que minha própria existência começava a se dissolver. Eu não era mais um homem fugindo de seus demônios. Eu era parte daquele lugar, um fragmento da escuridão que consumia tudo ao seu redor. A casa esquecida não me abrigava, mas me devorava lentamente, fazendo de mim um espectro em vida, preso entre o delírio e o nada. A casa esquecida já não era apenas um lugar. Era uma entidade viva, um organismo que respirava meu medo, que se alimentava da minha inquietação e que, silenciosamente, começava a moldar minha realidade para seu próprio desígnio. Eu não apenas habitava aquele espaço, eu era engolido por ele, dissolvendo minhas fronteiras entre o eu e o nada. A linha tênue entre o real e o imaginário tinha se transformado em um abismo profundo, um poço onde qualquer tentativa de compreensão se perdia no escuro. Naquela noite, o ar estava pesado, denso, como se cada molécula carregasse o peso das histórias não contadas, dos horrores antigos e dos segredos enterrados. Minha mente lutava para manter alguma coerência enquanto os ecos se tornavam gritos e as sombras se agitavam com intenções desconhecidas. Eu sabia que algo estava prestes a se revelar, uma verdade que a casa vinha me escondendo desde o início, um olhar profundo e cruel que aguardava para penetrar minha alma. Senti a presença antes mesmo de vê-la. Era uma sombra, sim, mas mais que isso, uma entidade feita de vazio, algo que consumia até a essência do espaço ao redor. Ela pairava no canto do meu quarto, esticando-se, desmanchando-se e tomando formas que pareciam tanto humanas quanto impossíveis. Seus olhos, quando finalmente fixaram em mim, não eram olhos. Eram abismos escuros, vazios e famintos, capazes de engolir qualquer esperança que ainda pudesse existir. Naquele instante, percebi que a casa me devolvia o olhar, e o que ela via não era um homem, mas uma ferida aberta, uma fissura na existência onde o medo e a loucura se entrelaçavam. As paredes tremiam, o chão parecia flutuar sob meus pés, e as memórias se embaralhavam com as sensações, criando uma confusão insuportável. Cada fragmento do passado me atacava como um espectro vingativo. Palavras ditas e não ditas, escolhas feitas e arrependidas, rostos amados e traídos, tudo misturado num redemoinho de dor e culpa. A casa não queria apenas minha presença, ela queria minha rendição. E eu estava cedendo, pouco a pouco, escorregando por entre os dedos do tempo e da razão, rumo a um lugar onde não havia retorno. Em meio a essa queda, vislumbres de realidades paralelas surgiam,
versões distorcidas de mim mesmo, perdidas em corredores intermináveis, gritando em silêncio, tentando escapar de seus próprios tormentos. A culpa, que antes era uma sombra distante, tornou-se um grito ensurdecedor dentro da minha cabeça. As vozes que eu tentava ignorar agora formavam um coro macabro, acusando-me sem piedade. Eu não era mais apenas um homem isolado numa casa no Brasil, era um prisioneiro das minhas próprias escolhas, dos meus pecados enterrados sob a terra úmida do quintal. E a casa era o reflexo físico desse tormento, um espelho que não permitia mentiras. Em um momento de lucidez dolorosa, consegui vislumbrar a origem daquele horror. A terra ao redor da casa, encharcada de sangue antigo, carregada de histórias esquecidas de violência e sacrifício. O solo parecia pulsar, vivo com a memória de almas que jamais encontraram descanso, presas em um ciclo de dor e vingança. Era como se a casa fosse o altar de um culto macabro, um santuário onde o tempo se curvava e a loucura florescia. A percepção se desfez completamente quando, no instante que pareceu durar uma eternidade, a entidade negra aproximou-se o suficiente para que eu pudesse sentir seu hálito gelado. Sua voz não era humana, mas sussurros de vento carregado de morte. Você é parte do que consumimos. Você pertence ao abismo. E então, o vazio me engoliu. Quando acordei, ou pensei que tivesse acordado, tudo estava em silêncio absoluto. Mas o silêncio era ainda mais aterrador que os gritos. A casa não mudou, e eu também não. O abismo ainda me olhava, escondido nos cantos escuros do meu ser, esperando pacientemente que eu me perdesse novamente. Não havia fuga, nem salvação, apenas a certeza esmagadora de que o horror é uma companhia eterna. A casa continuava imóvel, uma sentinela fria e silenciosa na escuridão do meu destino, mas as marcas que ela deixou em mim não poderiam ser apagadas. Aquela noite em que o abismo me olhou de volta não foi um ponto final, foi uma cicatriz que sangra invisível, um grito silencioso que reverbera nos cantos mais profundos da minha mente. Eu sabia que, mesmo longe dali, a casa não me soltaria. O tempo perdeu seu sentido, os dias se confundiam com noites em um ciclo interminável de angústia e desespero. Tentei fugir, mudar de cidade, buscar ajuda, mas a sombra da casa me acompanhava, tão palpável quanto o ar que eu respirava. Em meus sonhos, os corredores nunca tinham fim, e as vozes sussurravam segredos que não queria entender, revelando que eu não era um simples morador, mas um elo vital na maldição que perpetuava aquele lugar. As pessoas ao meu redor começaram a se afastar, assustadas com os lapsos de realidade que eu não conseguia controlar, com os olhos que miravam o vazio e os murmúrios que escapavam da minha boca sem sentido. Eles não viam o que eu via, o vazio crescendo dentro de mim, como uma ferida aberta que corrói o espírito. A casa me moldara, esculpira minha essência com mãos invisíveis, deixando-me irreconhecível até para mim mesmo. Durante uma noite de insônia, quando a loucura parecia quase se apoderar, ouvi um som diferente, uma voz calma, quase maternal, sussurrando no silêncio. Ela dizia que não importava para onde eu fosse, que as raízes estavam fincadas em mim para sempre, que a casa e eu éramos um só, dois lados de uma mesma moeda amaldiçoada. Senti seu toque gelado na pele, um abraço sufocante que esmagava qualquer esperança de liberdade. Decidi confrontar aquela presença, voltar para o lugar onde tudo começara, numa tentativa desesperada de quebrar o ciclo. Mas a casa já não era a mesma, nem eu. Ao atravessar seu limiar, fui recebido por uma visão distorcida. Paredes sangrando, sussurros transformados em gritos, e no centro de tudo, um espelho negro onde minha imagem se fragmentava em 1000 pedaços, cada um refletindo um aspecto meu que eu preferia esquecer. O abismo dentro de mim era infinito, e a casa não era apenas um lugar. Era um espelho da minha alma dilacerada, um reflexo do terror que carregava. A sensação de isolamento não era apenas física, mas existencial, uma prisão onde o tempo e a sanidade eram diluídos em um mar de sombras e lembranças torturantes. Enquanto caminhava por aqueles corredores infernais, compreendi que o verdadeiro horror não estava na casa, mas em mim, em tudo que eu fugia, negava e escondia. A casa havia despertado o que estava enterrado, revelado o abismo que eu era. E naquele momento, soube que o pesadelo não terminaria, que as cicatrizes seriam eternas, gravadas na carne da minha mente para sempre. Quando finalmente deixei a casa pela última vez, não houve alívio,
apenas o peso esmagador de saber que eu carregaria aquela escuridão comigo, onde quer que fosse. O medo de que a casa, o abismo e eu éramos parte de um ciclo sem fim me acompanhava como uma sombra constante, uma lembrança cruel de que alguns horrores não se encerram, apenas se transformam. A Casa Esquecida não era apenas uma construção abandonada no Brasil, era um símbolo do que todos tentamos esconder dentro de nós, dos medos que reprimimos até que eles nos consomem. E agora, ela vive em mim, silenciosa, esperando o momento certo para despertar de novo. Mesmo após todo o horror que vivi, mesmo com o tempo tentando apagar as imagens e sons que a Casa Esquecida imprimiu em minha alma, algo persiste, uma reverberação sutil, quase imperceptível, mas sempre presente. Como se aquela construção não fosse apenas um lugar no Brasil, mas uma ideia, uma entidade que transcende a matéria e se infiltra em quem ousa olhar demais para dentro do abismo. Não é apenas uma lembrança. É uma presença constante que assombra meus dias e permeia minhas noites, que se esconde em detalhes quase imperceptíveis. O rangido de uma porta ao longe, o cheiro úmido de mofo que surge do nada, o reflexo de algo que não deveria estar ali. A casa me acompanha, não mais com paredes e janelas, mas como um sussurro na mente, uma sombra que dança nos limites da consciência. Ao compartilhar essa história, convido você, espectador, a olhar para dentro do seu próprio medo. Pergunte-se, quais são as casas esquecidas em sua mente? Quais segredos você enterrou tão fundo que nem lembra mais, mas que continuam a lhe moldar, a lhe consumir silenciosamente? A Casa Esquecida é um espelho de todos nós, um lugar onde habitam nossas dúvidas, traumas, culpas e ansiedades mais profundas. Seus ecos talvez não sejam apenas meus, mas universais. A casa vive em todos que carregam cicatrizes invisíveis, que sentem o peso de um passado insuportável ou o vazio de uma existência sem sentido. E assim, o terror psicológico se torna algo além da ficção, uma experiência compartilhada, um convite para encarar o que muitas vezes preferimos ignorar. Agora, quero ouvir você. Compartilhe nos comentários seus próprios medos, suas teorias sobre o que a casa realmente representa ou suas experiências com o horror psicológico que não se limita a uma história. Vamos criar juntos um espaço onde o medo não seja apenas algo a temer, mas algo a compreender. Obrigado por mergulhar nesse pesadelo comigo. Que o desconforto que sentimos ao enfrentar o desconhecido sirva para iluminar as sombras dentro de nós. E lembre-se, algumas casas esquecidas nunca deixam de existir, elas apenas esperam o momento certo para despertar.